Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que é feito as operações aritméticas dentro do Codes. Eu vou mostrar também por que ele erra em algumas operações aritméticas básicas e como que a gente consegue contornar esse problema. Bom, já estou com o software do Codes aberto, eu vou abrir um novo projeto. Vou dar um nome aqui para ele, vou chamar aqui de aula 14. Vou colocar aqui como operações aritméticas. Bom, aqui eu vou escolher o modelo do meu CLP, eu vou escolher o Codes Ctrl+I, mas eu posso escolher qualquer CLP porque hoje eu vou utilizar o CLP virtual, o modo simulador. Então eu clico em OK. Bom, meu projeto já foi criado, então eu vou abrir aqui meu programa. Bom, então as operações básicas, elas ficam aqui no menu do lado direito, na Toolbox, aqui em Math Operators. Bom, então aqui dentro nós temos aqui as 4 operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. E logo abaixo aqui nós temos os comparadores, né? Comparador igual, comparador diferente, menor, menor igual, maior e maior igual. Bom, eu vou colocar um bloco soma para a gente ver como é que esses blocos funcionam. Na verdade, todos os blocos têm comportamento parecido. Então eu vou adicionar, vou colocar aqui o bloco soma. Então ele tem uma entrada aqui, caso eu queira que a conta já seja feita direto, eu posso eliminar essa entrada. Então ela fica sempre true. Bom, então o funcionamento dessas operações matemáticas ela é praticamente igual para todos os blocos. Então eu tenho aqui 2 operadores no lado esquerdo, então aqui ele vai somar esses 2 operadores e do lado direito ele vai mostrar o resultado. Eu vou criar uma variável aqui, né, para poder utilizar. Eu vou chamar aqui de var1, vou criar ela como int. Eu vou criar a var2 também como int. Eu também vou criar aqui uma variável chamada resultado, só que essa variável resultado eu vou criar ela como real. Porque daqui a pouco eu vou mostrar também aqui os blocos de multiplicação e divisão. E aí a gente vai começar a trabalhar com números com vírgula. Então eu vou fazer toda essa demonstração aqui para vocês. Bom, aqui no bloco soma, né, ele vai somar os 2 valores que tiverem aqui do lado esquerdo. Então esses valores aqui ele pode, por exemplo, vir aqui da variável. Vou colocar aqui um como variável 1. Poderia colocar a variável 2 aqui também, né? Ou no lugar da variável 2 eu posso colocar também um valor fixo. Por exemplo, eu quero somar o valor que tiver dentro da variável 1 com um valor fixo aqui, com uma constante de 5, por exemplo. E o resultado eu vou jogar nessa variável aqui, que eu chamei o nome dessa variável de resultado também. Bom, apesar de ser uma conta bem simples, né, vamos fazer os testes. Então eu vou colocar aqui no modo simulador, entro em Online Simulation. Já estou com o modo simulador habilitado. E agora eu vou entrar aqui em Login no meu CLP. Clico aqui em Yes. Ele já fez o download aqui no meu programa, no CLP virtual, e agora eu coloco meu CLP em Start. Então ele está somando o valor da variável 1, que ele já mostra aqui que vale 0, com um valor fixo aqui de 5, né? Então o resultado aqui deu 5. A qualquer momento eu posso trocar o valor dessa variável 1, então eu vou colocar ela, por exemplo, forçar ela aqui no valor 20, aperto Ctrl F7, e o resultado ele já mostrou aqui para mim 25. Eu posso também ter valores negativos, por exemplo, eu vou colocar aqui como menos 20. Como eu estou trabalhando com uma variável int, eu posso ter valores negativos. Então menos 20, aperto Ctrl F7, o resultado aqui deu menos 15. Bom, até aí nada demais, né? Então eu vou clicar aqui em Logout para editar o meu programa. Então se eu quisesse fazer uma soma com 3 valores, eu poderia colocar um outro bloco de soma aqui do lado e somar aqui, né? Ou eu posso também incluir mais entradas, né? Então eu posso clicar aqui com o botão direito, escolher essa opção aqui, Append Input. Então eu vou adicionando mais entradas aqui. Então eu vou, nesse caso aqui eu vou somar 3 valores, né? O valor da variável 1, mais um valor constante aqui, um valor fixo de 5, e mais o valor da variável 2. E eu não preciso ficar limitado a 3 entradas também aqui, né? A 3 somas. Eu posso fazer mais, né? Eu posso ir colocando mais aqui se eu quiser. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um valor fixo de 10 e mais um valor fixo aqui de 30. Então eu vou fazer o login novamente. Vou escolher essa primeira opção mesmo, que ele vai fazer o login online. Então ele já faz o download e já coloca ele para run. Então aqui ele está mantendo os últimos valores que eu já havia digitado, né? Então menos 20, mais 5, mais 10, mais 30. Resultado aqui deu 25. Então eu vou mudar esse valor aqui para 40, por exemplo. E eu vou colocar um valor para a variável 2 também, valor 1. Então aperto Ctrl F7. Então ele já deu aqui o resultado 86. Ele está somando aqui todos esses 5 campos aqui, né? Bom, agora eu vou sair, vou editar novamente. Então imagina que eu desisti de ter 5 campos. Eu quero voltar a ter assim 3 campos somente, né? Então para eu eliminar esses campos aqui que estão sobrando agora, né? Eu posso clicar com o botão direito e escolher essa última opção aqui para remover os campos não utilizados. Então eu clico nessa opção, pode ver que ele já sumiu com aqueles 2 campos. E aí meu programa já vai funcionar normalmente. Eu posso também misturar, por exemplo, valores inteiros, que é o caso das 2 variáveis, com um valor real aqui. Então
ao invés de eu somar com 5, eu poderia somar, por exemplo, com 5.2. Lembrando que ele não aceita vírgula, né? Você tem que colocar ponto como separador decimal. Vou colocar ele novamente online para a gente ver o resultado aqui. Então agora ele está somando 40 mais 5.2 mais 1. Resultado aqui, como meu resultado, a minha variável resultado é uma float, por isso que ele conseguiu armazenar o valor em float, a 46.2. Se a minha variável resultado fosse uma int, ele ia mostrar para mim somente 46, ele ia omitir as casas decimais. Bom, isso funciona para todos os blocos, né? Então se eu tivesse um bloco subtração, mesma coisa, vou colocar ele aqui do lado, e aí ele funciona da mesma forma, né? Então ele vai pegar aqui o primeiro valor menos o segundo valor e vai mostrar aqui para mim no resultado. Bom, então eu vou apagar o bloco subtração aqui, né? Um outro tipo de operação que eu consigo fazer também, né? Eu consigo fazer uma conta aqui dentro do meu operador. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui como var1, eu poderia colocar aqui, ó, menos, um valor, vou colocar 3,5, por exemplo. var1 menos 3,5 mais 5.2 mais o var2. Então eu poderia colocar até uma fórmula inteira aqui dentro do operador, né? Então vamos ver se ele realizou essa conta corretamente. Clicar aqui em login. Vamos ver se está certo, né? Então o valor da minha var1, atualmente ela vale 40. Então ele está fazendo 40 menos 3,5, tá? Deu 36,5. Mais 5.2 e mais 1. Aí por isso que o resultado ele mostrou aqui como 42.7. Conforme eu falei para vocês, né, eu já poderia ter uma operação até maior aqui, né? Eu poderia ter uma fórmula inteira. Por exemplo, eu quero pegar o var1 menos 3,5, vou colocar entre parênteses, porque eu quero fazer essa subtração e depois o resultado disso eu quero multiplicar com a minha variável 2, pela minha variável 2 aqui, né? Então eu vou colocar ela aqui, vou até tirar essa variável 2 daqui, vou remover. Vou substituir esse valor por 1, por exemplo. Então aqui ele vai pegar a variável 1 menos 3,5 vezes a variável 2. E aí depois ele vai somar com 1 e vai jogar aqui no resultado. Então eu vou clicar no login novamente. E aí ele está mostrando o resultado aqui, ó, 37,5. Ele está mostrando 37,5 porque atualmente aqui, ó, minha variável 2 ela vale 1. Então eu posso mudar o valor dela aqui. Vou colocar, por exemplo, o valor de 3, por exemplo. Aperto Ctrl F7. Aí ó, o valor já mudou, né? Então essa conta agora vale 110. E aí ele somou com 1 e aí o resultado deu 111. Ah, aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Eu até achei que a conta tinha dado errado, mas eu olhando aqui em cima, o resultado ele tá dando aqui 110,5. É que não sei porque ele tá omitindo aquela casa decimal. Mas o valor aqui tá certo, né? O valor vale 110,5. É que ele tá mostrando aqui para mim arredondado como 111. Então assim, sempre que vocês forem fazer essa conta, né? Sempre olhem aqui o valor da variável, se ela está correta, né? Porque muitas vezes o valor da monitoração aqui ele está mostrando errado. Uma outra forma de monitorar as variáveis é utilizando esse watch. Então se por acaso no seu códice ele não estiver aparecendo esse watch, ele é só vir aqui em menu, watch, e escolher aqui, né? Watch 1, 2, 3 ou 4. Você consegue ter 4 janelas de monitoração. Então para fazer a monitoração de uma variável, é só pegar a variável, arrastar ela aqui para dentro do watch, que ele já vai mostrar aqui para mim, ó, o valor vale 110,5. Bom, então agora eu vou mudar o valor aqui da minha variável 2. Ao invés de utilizar valor 3, eu vou utilizar, por exemplo, o valor 8. Então o resultado da conta aqui deu 293. É como eu utilizei um valor par, acho que por isso que ele já deu um valor inteiro mesmo resultado. Então eu vou colocar valor 7 aqui, ó. Então o valor 7, aí sim, ó, pode ver que ele está mostrando que deu 257, mas na verdade o valor deu 256,5, né? Então aqui ele mostra o valor correto. Se eu tivesse uma IHM monitorando esse valor, o valor que ia aparecer na IHM ia ser o valor correto, de 256,5. Esse valor aqui é somente na monitoração que ele acaba arredondando. Bom, então eu vou mostrar mais um caso interessante, que é onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer as contas. Então eu vou adicionar uma nova linha, vou utilizar aqui um bloco de divisão, vou apagar essa aqui, deixar ela sempre true, né? E aí eu vou colocar aqui a variável 1 e a variável 2. O resultado não posso repetir, senão eu vou sobrescrever um valor no outro, né? Então eu vou colocar aqui como resultado 2. Essa variável aqui eu vou criar ela como real. Então aqui eu estou pegando o valor da variável 1 e dividindo pela variável 2. Então eu vou entrar aqui online e já verificar o resultado aqui da conta. Então aqui eu tenho, né, 40 dividido por 7. Vou pegar a calculadora aqui do Windows, ó. 40 dividido por 7. Deveria dar aqui, né, 5,71. Mas ó, o que ele está mostrando aqui para mim, né? Está mostrando 5. Então se eu olhar aqui em cima, ó, na minha variável resultado 2, a gente consegue ver que o valor realmente ele está armazenando como 5.
Ou seja, ele está fazendo uma conta errada aqui, né? Eu estou pegando 40 dividido por 7 e eu estou utilizando uma variável real aqui no resultado e mesmo assim ele está mostrando que o resultado dessa conta aqui é 5. Bom, isso acontece porque o Codes ele sempre faz a conta utilizando aqui o tipo de dado que a gente está fazendo a conta. Então aqui, como eu estou utilizando duas variáveis do tipo int, então eu estou pegando var1, que é uma int, dividindo pela var2, que é outra int, o resultado aqui dessa conta vai dar um valor int também. Então assim, o valor int ele sempre omite as casas decimais, por isso que o resultado deu 5. E aí depois que ele faz a conversão aqui para a saída, que é um valor real, mas aí ele já está convertendo um valor 5 para o resultado aqui que é uma real. Então esse erro aqui está acontecendo na entrada do bloco e não na saída. Então eu vou pegar qualquer uma dessas duas variáveis, vou pegar a var2 por exemplo, vou forçar um valor 7 aqui, ó. Só que ao invés de escrever 7, se eu escrever somente 7, ele vai continuar entendendo que esse valor aqui é um valor inteiro e vai dar o mesmo resultado de 5. Se eu colocar dessa maneira aqui, ó, 7.0, aí ele vai entender o que, né? Que esse valor aqui é um valor real. Então ele vai pegar um valor int dividindo aqui por um valor real. Então assim, se qualquer um dos dois lados da operação for um valor real, o resultado dessa conta aqui automaticamente já passa a ser um valor real também. Então eu vou fazer o login novamente. Pode ver que agora sim ele está fazendo a conta correta, 5.71. Mas na verdade esse valor aqui é bem maior, né? Então se a gente vir aqui na lista de variáveis, o resultado 2, ele vale 5.714286. Bom, beleza, só que aqui eu tive que substituir, né, a minha variável 2 por um valor fixo. Então não é isso que eu quero, né? Eu quero manter aqui o var1 dividido por var2. Só que eu quero que ele faça essa conta aqui de maneira correta, né? Então eu tenho que pegar qualquer um desses dois operadores e utilizar aquela conversão para real, que é TrueReal. Então eu posso fazer isso tanto na variável 1 quanto na variável 2, ou nas duas. Então eu estou fazendo essa conversão somente na variável 2, e agora sim, né, se a gente executar essa conta, então nós podemos ver aqui que o resultado deu 5.71, então está correto. Bom, então é esse cuidado que vocês têm que tomar quando vocês forem fazer alguma conta aqui no Codes. Então sempre que você tiver uma operação matemática, principalmente aí se for uma divisão, né, que é onde geram essas casas decimais, você tem que ter um dos operadores, ele tem que ser o operador de tipo real. A mesma coisa vale aqui na soma, né? Então se eu fizer aquela mesma conta aqui, ó, var1 dividido por var2, o resultado aqui nesse caso, como as duas variáveis são variável do tipo int, o resultado aqui vai dar 5. Então, o resultado final aqui vai dar 6. Mesmo olhando aqui em cima, né, pode ver que o resultado está dando realmente 6, né, 6.0. Então, para resolver esse problema, da mesma forma, né, uma das duas variáveis tem que ser do tipo real. Então, dessa vez eu vou pegar a var1, eu vou transformar ela em real. Eu vou colocar aqui esse comando TrueReal. Então, eu estou convertendo a minha variável 1 para um valor real e a variável 2 continua sendo o valor inteiro. Aí o resultado já vai ser uma real. Então, vou novamente enviar o meu programa e agora a gente pode ver aqui, né, que o resultado dessa conta deu 5.71, então ele soma mais 1 e aí o resultado aqui deu 6.71. Então dessa vez o resultado saiu conforme esperado. Então a gente tem que tomar esse cuidado para ver se o Codes vai fazer essa conta corretamente e caso ele não fizer a conta corretamente, então agora a gente já sabe como contornar esse problema. Bom pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui, não deixem aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões, comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.